Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O quinto melhor podcast de ciências da Terra do mundo, segundo o Good Pods. Hoje, eu e meu amigo Gustavo Ferreira vamos falar sobre algo que a gente está estudando academicamente. Eu tenho orientado diversas dissertações e teses, inclusive a tese de doutorado dele, né, na linha de ativos de biodiversidade, um novo mercado para geotecnologias, episódio 231 do nosso podcast. Mas antes disso, tudo bem, Gustavão? Como é que você está? Fala aí, professor, tudo certo? Né? Hoje eu tô bem trajado, né? Exato. Estão ouvindo, Gustavo veio hoje com um casaco do Clube de Regatas Flamengo, ou seja, eu não sabia que o traje hoje, o dress code, era um traje de gala, então não vim preparado para isso. Mas está muito bem, muito bom a sua inserção aqui. Para os que estão ouvindo e que estão vendo você Exato. belíssimamente trajado com esse manto sagrado. É isso aí. Muito bom. Não, a sinergia vai até aí, né, cara? É impressionante. Exato. Eu lembro logo quando eu entrei no IPEA, em 2016, eu acho, meu chefe lá, ele é ainda, né? É mineiro e é, assim, cruzeirense roxo, né? E aí, a gente conversando no primeiro dia e tal, falando sobre os meus estudos e tal, o link que tinha com a equipe de pesquisa, não sei o que. Ele, não, tá tudo ótimo, mas vem cá, fazer uma pergunta aqui de extrema importância. Pra que time que você torce? Aí eu falei Flamengo, aí ele tava todo feliz, né, antes dele perguntar. Eu falei Flamengo, aí ele murchou assim na hora, nem tudo é perfeito, né? Então, a primeira vez que eu tô, né, entre torcedores do Flamengo aqui, então tá ótimo. Exato. E, bom, essa questão esse assunto, né, que a gente tá trazendo aos poucos aqui, né, na verdade, é de extrema importância, não só isso, mas todos que giram em torno, que orbitam aí essa esfera do pagamento pelos serviços ecossistêmicos ou pela conservação dos biomas, né? O desenvolvimento dos locais com os guardiões dos biomas, né? Então isso está muito dentro do nosso estudo. A minha tese é uma ramificação, né? Um ramo dessa árvore gigantesca desse assunto, que é estudar mais a fundo as questões dos modelos, né, de carbono, de estoque de carbono, e ter aí, talvez, quem sabe, até mesmo uma alternativa, né, um modelo alternativo que seja dinâmico, né, flexível com relação aos biomas. Então, a ideia geral assim da tese é essa. Bom, e eu venho nesse processo de mudança, né, que tem, enfim, ainda está acontecendo, na verdade. Eu saí da geografia, vim para o desenvolvimento sustentável, e no início, assim, eu me questionava, será que eu estou no lugar certo, né? Será que eu realmente tenho a contribuir, né, com o meu conhecimento ou com a construção de algum conhecimento em torno aí do desenvolvimento sustentável? Então a gente chega, né, muito reticente, assim, até porque eu fiz graduação e mestrado na geografia, né? Então eu já conhecia ali como funcionava e tal. E conversando assim com os meus colegas, a gente vê que é uma coisa comum, né? Eu tenho tem colegas meus que entraram no mesmo semestre, que são historiadores, advogados, né, geógrafos, engenheiro ambiental, sociólogos, antropólogos. Então tem de tudo, e todos eles entram com esse mesmo sentimento, assim, porque essa é uma área, né, que é multidisciplinar, transdisciplinar, enfim. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai dirimindo essa dúvida, né, e é muito bacana ver esse caminho, né, do desenvolvimento sustentável, ainda que seja num momento tão complicado, né, que a gente está enfrentando, e ainda mais quando você começa a ter um contato com os clássicos, vamos dizer assim, do desenvolvimento sustentável. Você vê que, tinha gente falando sobre isso na década de 50, né, de 60, mas enfim, a ideia é que agora a gente
tem esse olhar, né? Uhum. Mesmo que seja um olhar técnico, mas que consiga abarcar ali também a questão mais social, econômica, né? Como é o caso aqui do que a gente vai falar hoje dos ativos de biodiversidade, né? Que é um tema meio que novo na área, mas que bebe de outras fontes aí para conseguir, né? Para a gente conseguir aí resolver boa parte dos problemas em termos de conservação da biodiversidade, né? Dos biomas, enfim. Exato. Você tocou num ponto que eu acho que é extremamente importante. Toda vez que a gente vai para uma área nova, né, você está dentro de um programa de pós-graduação, que é um dos mais importantes no país, que é um programa nota 7, pela CAPES, que é do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, ao qual eu estou vinculado, né, e ao programa que hoje eu dedico as minhas atividades. E esse caráter inter, trans, multidisciplinar, ele tem essa característica, né, de, enfim, gerar esse tipo de percepção ou mesmo de desconforto quando a gente sai da nossa área de origem, né? Eu passei por isso em toda a minha formação, porque não existia mestrado em geografia quando eu fui fazer mestrado, não existia doutorado em geografia quando eu fui fazer doutorado, então já tive que trilhar esses caminhos diferentes, né? Eu fico muito feliz quando vejo uma discussão, né, como essa sobre os ativos de conservação de biomas, ativos de biodiversidade, e isso muito motivado, essa nossa fala de hoje, por causa de uma postagem que foi feita há 6 dias atrás, né, na semana passada, pelo Fórum Econômico Mundial. Eles fizeram uma postagem falando sobre créditos de biodiversidade, né, e tratando essa discussão a partir da chefe de natureza e biodiversidade do fórum, né, como sendo uma nova forma de financiamento para proteger a natureza. Pode custar, segundo a postagem, quase $1 trilhão por ano para salvaguardar a biodiversidade. E eles sugeriram, então, ler, né, um relatório de 2022 que eles produziram, chamado Créditos de Biodiversidade, desbloqueando mercados financeiros para um resultado positivo da natureza. Inclusive, o link está na bio do Fórum Econômico Mundial no Instagram. E aí, dando uma olhada nesse documento, que é um documento bastante... É um documento inicial, é um briefing paper, né? Eles falam sobre a questão, né, do estado da arte do mercado de créditos de biodiversidade, falam sobre os casos de negócios de créditos de biodiversidade e usam 4 estudos de caso, um na Nova Zelândia, um na Colômbia, um na Austrália e um outro, uma discussão metodológica. E aí, eu particularmente a gente vem trabalhando com isso há muito tempo, como eu comentei, eu tenho hoje, são 2 teses e 5 dissertações que estão passeando por essa temática. Por exemplo, o Gabriel está terminando o mestrado dele, vendo quanto de ativos de biodiversidade se perdeu na região do Amacro ao longo de 10 anos, né? Ou seja, de 2010 a 2020, para a gente ter os datasets como parâmetro, e o quanto se ganha nesse período se estivesse vendendo a madeira, né? Utilizando uma dimensão comercial dessa madeira, e os tipos de conversão de uso que ocorrem na região do Amacro. Você sair de uma área de floresta para uma área agrícola, por exemplo, né? Isso tudo tem um impacto. A Brisa está fazendo o mestrado dela na região do Mato Piba, dentro de uma mesma linha, só que aí a lógica não é a venda de madeira, mas sim a produção de soja, né, na região do Mato Piba, principalmente no oeste baiano. Então, tem toda uma discussão nesse sentido. E, para minha felicidade, a gente está gravando hoje, terça-feira, normalmente a gente grava na quarta, mas amanhã eu vou dar uma aula, quinta-feira eu tenho uma viagem para discutir justamente projetos, né, que a gente está trabalhando. Eu tive recentemente na África
subsaariana dentro dessa linha de ativos de biodiversidade. E, para minha felicidade, ontem eu fui convidado para ser membro da Comissão Nacional de Biodiversidade, que é um órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Eu fui convidado como membro suplente, como representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, a qual eu sou membro. Então, as coisas estão caminhando dentro de um contexto, e a gente conversando, Gustavo e eu, na semana passada, quando nós gravamos o episódio 230, nós já tínhamos visto a postagem, já tínhamos falado sobre o que a gente vem fazendo, e aí nós, então, nos organizamos para trazer essa discussão aqui, porque é um novo mercado para geotecnologias, né? Se a gente for pensar em termos de estruturação, a gente está trabalhando com ativos que visam a conservação de biodiversidade. Então, a gente precisa ver as soluções baseadas na natureza, a gente precisa ver os serviços ecossistêmicos, os serviços ambientais e como mapear isso para direcionar as avaliações, porque os ativos de biodiversidade, eles levam em conta a qualidade de flora, de fauna, de solos, recursos hídricos, e como comunidades, principalmente povos indígenas, como está no documento do Fórum Internacional, do Fórum Econômico Mundial, comunidades indígenas e comunidades tradicionais. Então, como é que você pode, para essa salvaguarda da biodiversidade, como é que você remunera esses ambientes e esses fiéis depositários dessa biodiversidade, né, Gustavo? Sim, é muito legal também a diferença, né, porque, que inclusive é tratado no documento, das questões de compensação, né? Uhum. Embora tenha meio que um tronco comum, né, você não está remunerando, né, para haver uma compensação ambiental, né? Você está remunerando pelo fato do proprietário ali, do guardião, vamos colocar assim, né, tá conservando aquele pedaço ou de terra. ou a Isso. comunidade tradicional, ribeirinho, né, enfim, que Ele tá está ali. conservando aquele recorte ali do território. E eu tenho uma questão muito interessante também, que é essa multiplicidade de métricas, né? A gente é óbvio que você tem o carbono e a própria vegetação, né, associada ao carbono como um fio condutor aí para toda essa questão, mas proxy, né? Ele é proxy de tudo quanto é serviço sim, ecossistêmico, de suporte, né? O cálculo dos outros serviços passa por ele também, né? Mas tem outras componentes que são tão importantes quanto, né? A questão, por exemplo, de fauna. É possível você ter uma floresta diversa em termos de vegetação, mas não tão diversa assim em termos de fauna, por exemplo, ou na parte de águas, né? Com uma produção de águas não tão significante assim. Então é importante você olhar para essas outras dimensões da biodiversidade, né? Porque você vai ter que ter um pool de métricas para conseguir gerar um modelo que seja viável. E é interessante e ao mesmo tempo é um desafio também, né? Porque principalmente numa lógica onde a gente está bastante acostumado com projetos voltados única e exclusivamente ao carbono, né? E no carbono, na lógica de compensação, né, e não de preservação, a coisa ela toma outros contornos, né? E aí quando você, por exemplo, dentro dos nossos estudos, né, você não vê só ali o que está na superfície, né? A coisa que está na subsuperfície também importa, carbono estocado nos solos, né? Então você aí entra num debate da importância das micorrizas, né? Da parte dos fungos aí que vão fazer essa comunicação subsuperficial e estoque também de carbono. Então tudo isso é muito importante e é uma coisa que gera, né, uma complexidade gigantesca também. Então, além de você ter
vamos dizer assim, essa particularidade do recorte geográfico, né? Cada local é um local. Você tem também essa questão dessa multiplicidade de métricas, né? É muito importante, mas a gente não está sozinho nessa, né? Existe uma galera estudando isso também, já aplicando alguns modelos, como o próprio documento coloca. Exato, exato. E é algo extremamente interessante quando a gente pensa, né? O documento, por exemplo, fala sobre transformações que vão desde restauração, regeneração, redução e evitar problemas, né? De redução de biodiversidade. E isso me chamou muita atenção porque a gente vai ter, né, esse ano uma discussão no final do ano, de 21 de outubro a 1º de novembro, a gente tem a 16ª COP de Biodiversidade, né? Que é uma convenção das partes, né? Não existe só COP de mudanças climáticas, essa é a mais frequente e anual, tanto que a gente teve a COP 28, agora a gente tem a COP 16 de biodiversidade, e as duas surgem como reflexos da Rio 92. Então, a gente tem uma COP que é reflexo da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica, que vai ocorrer em Cali, na Colômbia, esse ano. A gente tem também uma retomada dessa Comissão Nacional de Biodiversidade. Eu estava vendo, né, eu recebi o convite e fui ver as reuniões e pautas. Os documentos são de 2022, então é uma retomada da discussão extremamente importante. E, por coincidência, hoje eu recebi de um amigo que trabalha comigo no projeto, um projeto de escala mundial, que a tese do Gustavo está inserida nesse contexto, e outras dissertações e teses também, né? Estamos fazendo os trabalhos todos dentro dessa perspectiva, e eu recebi desse amigo um TED, né, uma palestra feita em 2015 por uma africana, né, uma ativista sobre questões ambientais, né, da região de Serra Leoa, e ela falando sobre a importância do país dela em termos de riqueza, de biodiversidade, de disponibilidade de informação ambiental com qualidade, riquezas minerais, ou seja, falando sobre a importância africana em relação a um contexto de mundo. E dentro dessa perspectiva, e super de acordo com o que a gente viu, a nossa delegação que foi para Guiné-Bissau ficou muito impressionada com a diversidade que a gente tem, tanto de ecossistemas, né, sob o ponto de vista de flora, mas também de fauna. Uma diversidade fantástica. É claro que a gente que está acostumado com um contexto amazônico, a gente tem um privilégio de ter uma floresta como a floresta amazônica. Quando a gente vai para a África subsaariana, você está saindo de um contato de um deserto, que é o deserto do Saara, em direção às áreas com vegetações arbóreas mais densas, né, na região mais equatorial do continente africano. Mas é muito interessante, e isso já começa a chamar atenção para esse mercado de geotecnologias, porque você trabalha com ecossistemas diferentes e com transições, e esse, por exemplo, foi um dos grandes desafios do início do projeto Map Biomas, de você fazer justamente com que um bioma converse com o outro na transição. Esse é um desafio extremamente interessante sob o ponto de vista geotecnológico. Mas uma coisa que eu acho muito legal da gente pensar quando a gente está falando sobre isso é que hoje essa discussão está vindo de países desenvolvidos e países em desenvolvimento que estão querendo, primeiro, preservar a biodiversidade existente para a manutenção de qualidade do planeta, mas serem remunerados por isso. Isso é uma questão extremamente justa. E é interessante quando a gente pega, por exemplo, estudos, né, como um que eu, inclusive, compartilhei com o Gustavo, que foi publicado em 2020 sobre
a utilização do produto ecossistêmico bruto para valorizar a natureza na tomada de decisão. Ou seja, é cada vez mais comum, e aí é um grupo de chineses, mas a gente vê essa discussão ocorrendo na África também, a gente começa a ver os países começando a negociar junto aos fundos, como o Fundo Monetário Internacional e outros players importantes no mercado econômico global, que esse elemento entre como sendo um componente dos serviços ecossistêmicos e como esse valor dos serviços ecossistêmicos pode entrar numa única métrica monetária, né? E aí os autores aqui, nessa publicação de 2020, tratam desse que seria um produto ecossistêmico bruto, uma visão diferente do produto interno bruto, que são todas as riquezas geradas ao longo de um ano, né, num país, mas você envolver as métricas econômicas associadas aos serviços ecossistêmicos gerados, né, Gustavo? Sim, é bacana a gente ver estudos nesse sentido aí, e o fato de ser capitaneado aí pelo pessoal da China é importante também, porque a gente vê que existe essa preocupação, né, por parte deles de você realmente financiar. Eu acho que o pano de fundo, não só desse paper, mas também do próprio documento que fala sobre ativos de biodiversidade, é a questão do financiamento, né? A gente vê durante muitos anos os chineses financiando não só essa parte, vamos dizer assim, de conservação, né? Ainda que haja toda uma questão contraditória, mas a parte científica também, né? A maioria das revistas que você pode pesquisar aí no Web of Science, onde você quiser. A maioria dos periódicos hoje, os maiores, né, publicadores, vamos dizer assim, de maior número, são chineses, porque existe um financiamento da China, né, em cima dessa questão acadêmica do produzir ciência. E isso também reflete nesse investimento. Bom, produzimos ciência sobre a questão de conservação e preservação, né? E essa ciência disse que, bom, precisamos investir em projetos que efetivamente preservem os biomas, né? Ok, então vamos investir. Então, acho que existe essa causa e efeito aí muito forte por parte da China, né? Eu acho que é um modelo interessante de investimento, né? E tudo o que é tudo que a gente precisa, porque a parte acadêmica, metodologias, estudos de caso, a gente já tem, né? É claro que uma outra coisa você precisa refinar ali, né, colocar, que é, por exemplo, o que eu estou fazendo com a minha tese, mas já existe muito desenvolvimento científico dentro dessa lógica. O que a gente precisa? Tirar isso do paper e colocar em prática, né? Então, e para isso você precisa de investimento, né? Você precisa de investimento em profissionais, você precisa de investimento não só em profissionais de escritórios, né, os analistas ali, mas em profissionais que vão a campo, né? Porque você não pode simplesmente modelar um ativo dessa magnitude sem ir lá, de fato, verificar essa biodiversidade, por exemplo, de fauna, né? Como é que você vai quantificar a biodiversidade em termos de fauna só por imagem de satélite? Não tem como. Então, Exato. você precisa desse investimento, né, mais contundente, assim. Eu acho que esses dois trabalhos trazem muito isso, de que para a gente sair, né, desse primeiro passo que ainda estamos, apesar de ver bastante evolução de uns anos para cá, para a gente sair de fato e colocar esse negócio numa escala maior, a gente precisa de mais investimento, né? E aqui aí entram todos aqueles atores políticos, econômicos, industriais e tal, para conseguir viabilizar isso, né? Porque foi como você falou, dado que a lógica do sistema ela né, as relações elas são permeadas pelo dinheiro, né, pela forma dinheiro. Então, beleza, vamos jogar no jogo de vocês. Então a gente vai dar dinheiro para o cara conservar, né? Vai remunerar, né, por esse ativo, vai remunerar por esse patrimônio preservado.
Isso, né? e é claro, de quebra, fomentar também o desenvolvimento do local ali, né? Fomentar o desenvolvimento do local e preservar no global. Acho que isso é muito importante e para isso a gente precisa de investimentos, né? Isso. E a gente tem feito uma série de postagens e a gente precisa retomar também, nossas agendas acabaram ficando um pouco complicadas. Eu mesmo tive problemas, além das questões profissionais, de ter ido a campo, enfim, tive problemas pessoais aí que me deixaram um pouco ausente das redes sociais, e o Rubens, que está com a gente aqui no podcast, o Rubens também teve agora em Barcelona apresentando trabalhos, mas a gente tem feito uma série de postagens junto com o Rubens, em colaboração, justamente para falar sobre essas soluções baseadas na natureza que embasam toda essa dinâmica dos ativos de biodiversidade, que é, como o próprio episódio se propôs a tratar, um novo mercado para geotecnologias. Então, ficar atento ao que está sendo discutido justamente para entender as metodologias e saber como contribuir nesse processo, principalmente nos estudos preliminares, nos estudos preparatórios para campo, como o Gustavo bem salientou, para poder desenvolver isso com muita propriedade. É claro que não dá para esgotar um tema como esse num episódio de 30 minutos, mas de vez em quando a gente vai tratar da temática também, né, Gustavão? Com certeza, ainda mais quando forem aparecendo os trabalhos aí que a gente for publicando nesse sentido, né, os avanços e tal, As tudo isso a dissertações de gente, tese sendo sim, defendidas, enfim, publicadas. tudo isso a gente vai compartilhar com vocês, né? Além de, claro, toda a questão técnica também, que é bem profunda, principalmente nessa questão que eu estou tratando, né, de modelagem do carbono e tal. Tem muitos pormenores aí, tem integração de dados para caramba, né? Para quem gosta. Então tem questão de radar com ótico, com LiDAR, com, enfim, um monte de coisa. Isso. E isso tudo a gente vai trazer aqui, mostrar para vocês, né? Quem sabe aí alguém não se interessa também, comece a estudar e nos ajude aí contribuindo com mais um tijolinho nessa parede aí, nesse muro da ciência. Exato. E muita inteligência artificial também, porque os processos acabam sendo automatizados, Sim. enfim, e cada vez mais essa demanda vem surgindo com muita intensidade. Então fica a dica, né? Fiquem atentos, dá uma olhadinha lá no Instagram do Fórum Mundial, do Fórum Econômico Mundial, essa publicação da semana passada sobre ativos de biodiversidade. Tem o documento também no site deles, dá uma olhadinha também, é um briefing paper de 2022, mas que é super atual, está bem escrito, são exemplos bem legais de como eles estão fazendo isso em alguns lugares do mundo, e é um novo mercado que vem se posicionando, é um mercado voluntário ainda, mas é um mercado que vem surgindo com muita intensidade, justamente por causa dos problemas que o mercado de carbono, de crédito de carbono, experimentou, e hoje até mesmo as grandes verificadoras do mercado de carbono também estão começando a acenar numa possibilidade de migração para ativos de biodiversidade, um novo mercado para as geotecnologias. Então fica a dica, é isso aí. Uma boa semana para vocês. Gustavão, um grande abraço, fique bem, se cuide, tudo de bom para a nossa audiência e até o próximo episódio. Abraço, professor, abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.